a melhor professora de todas. Um bom dia com Jesus, meus irmãos. Este será o nosso tema aqui de hoje. E para este tema, quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Na mensagem Dia das Mães, uma mensagem pregada no dia 10 de maio de 1956, parágrafo 31 a seguir, ele diz: você sabe, um homem como Moisés, se eu pudesse atribuir qualquer coisa a seu caráter, isto foi porque ele tinha uma mãe enviada por Deus. Que coisa maravilhosa é ter uma mãe que sabe o seu lugar, uma mãe que compreende qual é o propósito dela nesta terra, que ama seus filhos, que ama aquele presente que Deus lhe deu. Você sabe que foi ela quem orou, Joquebede, e ela ansiava por aquele bebê. E quando ele nasceu, ele era quem falava suavemente, era ela quem falava suavemente com ele e o abraçava e fez a arca e colocou juntos ali, a arca, aquele cestinho, colocou ele nos juncos e colocou nos juncos quando seu pobre coração estava partido. Aquela mãe tendo que se separar do seu bebê, tendo que se manter distante do seu bebê, mas sabendo que aquilo era a única forma de mantê-lo em vida. Sabe que as mães às vezes têm que tomar decisões muito difíceis na vida e talvez os filhos não se dão conta do esforço que as mães fazem buscando dar a esses filhos o melhor. Logicamente que aqui Moisés era apenas ainda um bebezinho, não tinha consciência disso, mas vamos ver hoje quantos filhos não têm consciência do esforço que aquela mãe está fazendo, do esforço que aquele pai está fazendo para trazer para eles algo melhor, para dar-lhes uma boa educação, para lhes conduzir a um bom emprego, para dar a ele uma boa vestimenta, uma boa alimentação, para mantê-lo sadio, para mantê-lo protegido de más amizades. Você não tem noção do que sua mãe passa, do que o seu pai passa muitas vezes, jovem, para que você esteja protegido. O coração desta mulher, de Joquebede, estava partido. E você sabe, a mãe ela é muito formidável. Você sabe, a primeira que o recebe nesta vida, ele diz, é a sua mãe. É a primeira pessoa que está lá com você, uma das primeiras que tocam, se não a primeira. Ninguém pode tocá-lo, mas ela já te sente dentro de seu ventre ali, porque você é concebido e ela carrega você sobre o coração dela. E ela é a primeira a conhecê-lo e a primeira nesta vida a segurá-lo. Então, quando você nasce, ela é uma das primeiras mãos que toca você, que enxuga suas lágrimas dos seus olhos. Ela cuida de você como uma parte dela realmente. Ela é a primeira a afagá-lo, é a primeira a amá-lo realmente, a falar suavemente com você. Quantas vezes você já viu isso? Aquele bebê passando de uma mão para outra, de um colo para o outro, todos tentando acalmar, mas de repente chega aquela mãe, coloca aquele bebê no seu colo, fala 2, 3 palavrinhas com ele, todo aquele escândalo que o bebezinho estava fazendo, de repente tranquiliza, e vira um resmunguinho bem suave, e dentro de instantes a mãe consegue fazer aquela criança dormir. Que ciência maravilhosa essa, que coisa maravilhosa, ela consegue falar com ele suavemente. Sabe, nossas mães têm isso, este jeito especial, que muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós não consideramos,
Muitas vezes nós deixamos até mesmo de lado, abandonando aquela que cuidou, que criou, sabe, que se esforçou para manter você longe do mau caminho, longe das más amizades. Você a trata como se fosse um peso na sua vida. Não faça isso. Mas respeite. Mas por que este assunto? Hoje não é o Dia das Mães. Olhe, todos os dias é dia de você lembrar da sua mãe. Todos os dias é dia de você honrar a sua mãe. Não precisamos de uma data especial para dizer à nossa mãe que a amamos. Não precisamos de uma data especial para dizer aos nossos pais que nós os amamos, aos irmãos, à sua esposa, ao seu marido. Essa data é comercial apenas, mas você demonstra este amor no dia a dia. É no dia a dia que demonstramos isso. Então ele diz, olha, ela é a primeira, ela fala suavemente com você nesta vida, é a sua mãe, ela é a primeira a fazer isso. Você conhece o que é o amor pelo tratamento que sua mãe lhe demonstra. Agora, eu penso que não existe honra suficiente que poderíamos dar a uma mãe. Não há honra suficiente que se equipe a isto ou se compare a isto que ela faz. A mãe é a primeira com a criança. É uma grande responsabilidade sua o que aquele filho será. Ela sabe disso, que partirá dela o destino daquela criança. Ela trilhará, ela apontará um norte para aquela criança. Será baseado sobre o modo que aquela mãe inicia aquela criança no caminho que deve trilhar. Hoje nós olhamos assim, e talvez se voltássemos lá na nossa fase de criança, nós seríamos crianças talvez bravas, crianças talvez irritadas, dizendo minha mãe não me deixa fazer isto, minha mãe não me deixa fazer aquilo, e você seria revoltado em muitos aspectos, né? Não diria bem revoltado, porque é uma palavra que quase não se via lá atrás, mas você estaria um pouco bravo, um pouco chateado com ela. Mas hoje, que você já é o chefe de uma casa, que você tem os seus filhos também, você compreende que aquilo que você considerava lá atrás como uma chatice, como ela tentando te segurar de ser feliz e tantas coisas que colocamos na cabeça, na verdade era ela protegendo você. Ela estava cuidando de você e protegendo você de males que você não tinha nem ciência. Por que não posso estar em tal lugar? Todo mundo vai, que é isso? Não vai acontecer nada, mas ela sabe. Ela tem um jeito especial, a mãe sabe, você conhece isso. Você entra numa sala, senta ali no canto, ela olha para você, ela sabe como você está. O que está acontecendo com você? Não é nada, é assim, eu te conheço. Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase, né? Eu te conheço. O que foi? E vai ali com um jeitinho especial e de repente você está abrindo seu coração, contando a ela tudo o que está lhe perturbando, e ela parece uma coisa tão simples. Em poucas palavras, pega toda aquela tempestade de agitação da sua vida e transforma aquilo em algo fácil. Quem de nós aqui, hein? Já não fez isso? Olha, está tudo tão difícil, mas se eu contar para minha mãe, para meu pai, se eu chegar perto deles, vai ter solução, eles vão me ajudar, eu me sentirei amparado. Então veja, é algo especial. A gente deve valorizar quem tem ainda seu pai, sua mãe, valorize, são conselhos preciosos que guiaram você até o momento que você está e vão guiar você ainda mais. Honre a eles. Então ele diz, a mãe tem a responsabilidade de Deus para colocar aquela criança no caminho certo. Imagine uma mãe que desde pequeno está xingando perto do seu bebê, falando palavrões perto do seu bebê, dizendo para ele, olha, cante as piores músicas aí que tiver, não tem problema não, que lindo meu filho. Tem mães que gostam, né? Tem mães que acham lindo quando o filho fala o primeiro palavrão, dança o primeiro funk, eles acham lindo aquilo. Não sabem que aquilo está lá norteando a vida deles. Olha, que bom seria se pudesse ser aquela pessoa que apresentasse Cristo para a criança. A mãe se torna, inevitavelmente, uma pregadora para aquela criança.
ela guiará aquela criança, ela dirá para aquela criança o quanto Cristo é bom. Assim como Joquebede aqui, que teve aquele tempo de criar, de amamentar aquela criança, pôde orientar muita coisa pôde ela deixar ali para Moisés. Sabe, orientações que nortearam toda a vida dele. Então pense nisso um pouquinho, que há esta responsabilidade, a mãe tem a responsabilidade de Deus para colocar aquela criança no caminho certo. Quando você está ali, vendo teus filhos como homens e mulheres realizados na vida, com a vida encaminhada, sem nenhum enrosco, sem nenhum problema, sinta-se realizada, mãe. Filho, olhe para suas mães e sinta-se ali, sabe, valorizado. Diga, olha, eu tive uma boa mãe que me orientou. Talvez você errou, talvez você tomou decisões erradas, mas quando você vasculha a sua mente, você encontra que ali estava aquela mãe te aconselhando, ali estava aquela mãe, você talvez virou as costas, você talvez ignorou, mas ela estava lá por você. Estava lá protegendo você de cair no buraco, estava lá quando você caiu, e estava lá também quando você saiu daquela condição. Ela não abandonou você, respeite isso, ame isso. Ah, mas eu tenho falhado tanto com ela, então não fale mais daqui para frente. Procure respeitá-la, procure dar a honra que ela merece. Ah, todo o tratamento com a mãe só é nos gritos, como se ela fosse uma inimiga. Ela não é a sua inimiga. Ela é a melhor professora que você poderia ter. E eu penso que esta é a razão que as mães têm um jeitinho especial. O único filho que ela tinha, a coisa de mais destaque que havia em todo mundo para Joquebede ali, como que uma mãe gosta de qualquer bebê, mas ela viu que ele tinha algo especial. A mãe sabe a natureza de cada filho. A mãe conhece a qualidade, a mãe conhece até onde aquele menino pode ir. A mãe conhece coisas a nosso respeito que nem você mesmo, depois de velho, vai descobrir que, olha, minha mãe já tinha identificado isso e eu ainda não tinha observado. É um dom especial, gente. A gente deve valorizar muito. Então, em seu coração, ela sabia que ele havia nascido para um propósito. Ah, quantas de nós já ouvimos isso? Em nossas mães dizendo, olha, eu sei que Deus tem algo na sua vida. E você ri, você zomba, você diz que nada, isso é conversa de mãe. Mãe fica enrolada em igreja e a mãe não sabe de nada, mãe, a vida é diferente hoje do que foi no seu tempo. No tempo da senhora não tinha isso, agora a senhora não deixa eu sair, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu dou conta de ir lá e de voltar. Quantas coisas essas mães aguentam, gente? Quantas coisas. Ele diz, ora, em seu coração ela sabia que ele havia nascido para um propósito. E então, levá-lo e colocá-lo no próprio canto dos crocodilos, lá naquele rio, falando de Joquebede com Moisés, colocando ele no cesto, colocando aquele rio levando aquele cesto com um bebê dentro, talvez cheio de crocodilos e coisas ali, mas por fé ela fez aquilo, sabendo que Deus era capaz de cuidar dele. Ora, as mães sabem. Por que elas não param de te aconselhar? Por que elas não param de orar por você? Eu já ouvi casos, filhos reclamarem, minha mãe fica orando por mim. Sabe por que ela faz isso? Porque ela sabe que aonde ela não conseguir chegar, Deus chega. O que ela não conseguir fazer com as mãos dela, Deus faz. É por isso que ela coloca nas mãos daquele que pode proteger você. Às vezes ela sente que as palavras dela já não ecoam mais dentro de você. E você se fechou a tal ponto que você não aceita nada dela. Então ela sabe, é hora de conversar com aquele que não conhece limites, não conhece portas fechadas, não tem limites com ele. Ele vai conversar com aquele filho. Ele vai proteger aquele filho. Esse é o sentimento da mãe. Assim estava ela, chegou no momento que teve que colocar naquele cesto e deixar seguir em frente. Mas por fé, ela fez aquilo sabendo que Deus era capaz de cuidar dele. E para resumir o amor de uma mãe e a ação do caráter de sua fé, porque a fé não se apoia sobre as areias movediças. Não é algo fraquinho, não é algo que qualquer coisinha está afundando. Olha, quem teria segurança em construir num lugar
onde todos os dias há um afundamento daquele lugar. O solo é instável, ninguém queria uma coisa dessa. A fé verdadeira, genuína, está sobre uma rocha, ou seja, não vai se abalar, aquilo está ali firme o tempo todo. É assim que consideramos nossas mães. Humanamente falando, como eu disse aqui, olha, você pode passar pelo que for, pode ser adulto, casado, já velho de barba, né? E chegar ali no ponto e dizer assim, eu vou ligar para minha mãe, só de você ouvir a voz dela. Pode estar ali gaguejando, né, com dificuldade, talvez não lembrando mais de tudo a teu respeito, a mente cansada, mas quando você a vê, há um alívio lá dentro de você. Há uma segurança, olha, minha mãe chegou aqui, está aqui. Minha mãe está aqui com dificuldade, mas eu a vejo, aquilo traz uma segurança. Aqui nós temos o costume de tomar o tereré, né? Como que é gostoso compartilhar aquilo, sabe? Aproveitar estes momentos. Então ele diz assim, olha, é assim, a fé não descansa sobre as areias movediças, mas a fé descansa solenemente sobre a inabalável rocha eterna da palavra de Deus. É onde nós colocamos nossa segurança. Nosso coração está descansado na palavra de Deus e a palavra nos ensina a você respeitar, a você honrar o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que sejam prolongados os seus dias sobre esta terra. Pois pela fé, diz a Escritura, e ela fez isto. E a fé pôde se firmar na rocha onde as ondas estão batendo na base, mas a fé olha diretamente na face da morte até mesmo e sabe que isto será só um pouquinho. Mas a fé pode olhar através do mar para aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto os olhos naturais só vê o caos, a sua fé está vendo um Deus que ressuscita, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura. Esta é a tua fé. E este era o tipo de fé que a mãe de Moisés tinha, este é o tipo de fé que nós queremos ter e que eu creio que muitas das nossas mães tiveram também e passaram isto para nós através de conselhos, de conversas suaves ao pé da cama, de uma amizade, além de ser mãe, mas uma amizade bem sincera que guiou você. Você não sabe o que é pegar coisa dos outros, porque lá atrás houve uma mãe que disse, olha, nunca põe a mão naquilo que não é seu. Você sabe respeitar as pessoas por raça, por cor, por religião, porque lá atrás havia uma mãe equilibrada. Uma mãe que guiou você corretamente, que não ensinou para você a ser um agressor, não ensinou você a ser um espancador, mas a amar, a respeitar. Como é bom isso! Então ele diz, olha, esse é o tipo de fé que a mãe de Moisés tinha, que apontava para Moisés sempre, creia em Deus. Creia em Deus. O homem que crê em Deus, ele é um verdadeiro cavalheiro. Talvez a sociedade não entenda isso. O verdadeiro cavalheiro, o homem que é cobiçado na sociedade hoje, ele tem que andar com um short lá no joelho, né? Com as suas roupas mostrando todas, cheio de brincos, de colares. Esse é valorizado pela sociedade. Geralmente, não são todos, obviamente, mas geralmente são aqueles que amanhã ou depois estão batendo em suas namoradas, batendo em suas esposas. Geralmente são esses, infelizmente é a realidade, é o que a sociedade valoriza, aqueles que cantam denegrindo a imagem das mulheres. Mas procure aquelas verdadeiras mães que procuraram guiar seus filhos. Quando você encontrar um desses que teve uma boa mãe, você verá que ele te valorizará. Ele amará você do jeito que você é. Ele não será um agressor contra você. Ele aprendeu, ele teve uma boa orientação de casa. Isso vale muito. Não é só o rostinho bonito que você tem que olhar, não, quanto dinheiro ele tem na conta, mas vá lá na mãe, no pai, procure a origem. Você se livrará de muitos problemas fazendo isso. Ela o ensinou e o criou no palácio de Faraó, ensinando-lhe que ele havia nascido para um propósito, que Jeová havia respondido sua oração. E ele não poderia ter tido uma professora melhor do que ela.
ela foi orientando ele passo a passo. A minha mãe fez isso, a tua mãe fez isso. A melhor professora que tivemos foi nossas mães. Lembre disso o tempo todo. As palavras delas estão se cumprindo nas suas vidas. Filho, deixe de ser rebelde. Filha, deixa de ser rebelde. Respeite mais, escute mais, se aconselhe mais. Aquilo foi o que ajudou a moldar o caráter que Moisés tinha. Se você hoje considera-se um homem honrado, uma mulher honrada, pode olhar lá atrás. Há uma mãe que guiou você para isso. Valorize ela. São raras estas mães nos dias atuais. Você teve sorte. Deus foi misericordioso com você de colocar esta grande bênção na sua vida. Não rejeite, não despreze, não menospreze, não vire as costas, mas procure amar ainda mais, respeitar ainda mais, estar cada vez mais perto delas. Porque, irmão, isto é um presente que poucos têm. Poucas pessoas têm isso. Vamos orar? Amado e eterno Deus, o Senhor nos dirigiu a ter este assunto hoje e talvez alguém precisava disto antes de começar o seu dia, seu trabalho, suas escolas, ó Deus, os seus compromissos do dia. Que as bênçãos do céu prossigam, Senhor, sobre todos nós. Ajuda-nos, precisamos da tua ajuda, precisamos do teu socorro, precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Abençoe todos os lares que abrem suas portas para nós, para acompanhar esses trabalhos, acompanhar esses devocionais, e grandes bênçãos dos céus venham sobre eles. Em nome de Jesus Cristo te peço. Amém, Senhor. Amém.